Pessoal, teremos uma segunda quinzena de junho bastante chuvosa, com frio se espalhando pelo país, chuvas continuando acima da média em grande parte da região, já que a atuação de novas frentes frias deve manter as chuvas bem acima da média em parte do território brasileiro, reforçar o frio no centro-sul até o final desse mês de junho. Padrão, galera, que se refere a uma combinação de fenômenos atmosféricos de diferentes escalas. A primeira metade de junho foi de chuvas acima da média no Brasil Central, especialmente entre o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e também Goiás, o que é considerado algo atípico, ou seja, fora do padrão, já que nessa região predominam condições de seca nessa época do ano. Já as temperaturas máximas ficaram abaixo da média, com os maiores desvios entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 2 graus abaixo da média, tá galera? Vamos dar uma olhada nos mapas de anomalia para a gente poder dar uma verificada no que esses modelos trazem para a gente. Aqui, pessoal, a gente tem o primeiro mapa de anomalia de precipitação do dia 1º até o dia 15 de junho. Então aqui, esse primeiro indica precipitação. O que está verde está acima, e quanto maior a intensidade do verde, mais acima da previsão inicial, da média, isso está. O próximo do branco está dentro da normalidade. O marrom está abaixo, tá? A gente vê que o sul do Brasil, ó, as chuvas ficaram abaixo, tá? Dá para fazer uma leitura aqui, ó, o sul do Brasil, os 3 estados praticamente, tirando o norte do Paraná, mas Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina e o sul do Paraná, as chuvas ficaram abaixo. Litoral nordestino, a chuva ficou abaixo, a gente vê que a maior parte da região litoral está abaixo, mas dá para ver uma coisa interessante, que é aqui, ó, entre trecho de São Paulo, do Rio de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, esse trecho aqui teve chuvas acima, tá? Nesses primeiros 15 dias, as chuvas ficaram acima para essa região, acima daquilo que é a média. Inclusive ficou com verde forte, que pode indicar ali entre 80 e 90 milímetros acima da média, tá? Que é bastante coisa para essa região. Tivemos outros trechos do Amazonas, do Pará, também do Acre, que também tiveram acima, mas chama atenção uma coisa muito atípica, que é esse centro-sul brasileiro, principalmente essa região mais central do Brasil, entre Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, que nesse período fica seco, teve chuvas importantes, tá, galera? Inclusive sobre o Sudeste teve algumas áreas com chuvas bem acima, tá? Já quando a gente pensa na anomalia de temperatura, a gente teve temperaturas normalmente abaixo. Olha todo o centro-sul do Brasil, ó. Todo o centro-sul do Brasil. Todo ele com temperaturas abaixo, tá? Rio Grande do Sul com menos 2 graus, Santa Catarina com 1 grau abaixo, Paraná com 2 graus abaixo, Rio de Janeiro com 2 graus abaixo, mesma coisa em Minas Gerais e São Paulo, o Espírito Santo com 1 grau abaixo, Mato Grosso do Sul com 2 graus abaixo, Goiás e Brasília com 1 grau abaixo, indicando ali tá de azul que as temperaturas estão com padrões, né, menores do que aquilo que deveria ser para essa época do ano. Já mais ao norte também temos Roraima, Amazonas e Pará também, que seguiram essa tendência, e nós temos alguns trechos ali que a temperatura ficou acima, que é onde está mais vermelhinho, tá? Mas chama atenção que todo o centro-sul, com essas frentes frias uma atrás da outra, ficaram abaixo da média para essa época do ano, com a anomalia de temperatura normalmente abaixo, por conta das frequentes frentes frias nessas primeiras 2 semanas, os primeiros 15 dias desse mês de junho. Pessoal, o modelo SMWF, modelo de confiança da Meteored, que a gente tem utilizado aqui no canal, indica que esse padrão deve continuar ao longo da segunda quinzena do mês, com frentes frias organizando chuvas acima da média, principalmente no Brasil Central, entradas de massa de ar derrubando as temperaturas no Centro-Sul. E aí o que a gente vê? Vamos dar uma olhada e conferir o que teremos para o segundo semestre desse mês. A previsão de anomalia semanal do modelo SMWF mostra tanto a semana do dia 15 ao dia 22, quanto a última semana do mês, do dia 22 ao dia 29, serão de chuvas acima da média na porção que abrange o Brasil Central. Entre 15 e 22 de junho, as chuvas serão ligeiramente acima da média, com até 10 milímetros de desvio entre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, Norte e interior do Nordeste. Na faixa leste da região Sudeste, em São Paulo e também no oeste da Amazônia, os desvios podem ser ainda maiores, entre 10 e 30 milímetros. Dá uma olhada aqui, pessoal. Nós temos os dois aqui indicando as condições de anomalia, na verdade, de precipitação aqui nesse modelo do SMWF da Meteored. O que a gente tem, tá, galera? O verdinho indica chuvas acima, o laranja, precipitações abaixo, tá? O branco é dentro do padrão, dentro do normal. Então, o que a gente vê? Olha só como esse Brasil Central, todo ele tá ali com padrões que indicam, né, chuvas, vou colocar até de azulzinho aqui para facilitar, ó, chuvas que vão ficar abaixo, não acima, né, do padrão em todo o Brasil Central, né, que pega todo o Sudeste, São Paulo, pega o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, pega Rondônia, pega o Acre, pega um trecho também do território do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins. Essa região deve ter chuvas acima nos próximos dias, tá, galera? Já ao longo dessa segunda metade, já tá na segunda metade do mês, mas nessa primeira semana até o dia 22, o que indica aqui são chuvas que estão com padrão
acima, desvios de chuva acima dos padrões para essa época do ano. Sul do Brasil deve ficar dentro da normalidade, Nordeste também a maior parte dentro da normalidade, uma região ao norte do Pará, ao norte do território do Amazonas, Roraima e Amapá vão ficar com chuvas abaixo, tá? Essas áreas indicam chuvas um pouco abaixo nessa primeira semana, nessa terceira semana do mês, né? Semana que vai do dia 15 ao dia 22. Já lá na semana do dia 22 até o 29, a última semana do mês, nós vamos ter um padrão que vai aumentar, amplificar a área de chuvas acima do normal, tá? Pegando, inclusive, até a região Nordeste. Vai vir desde o sul, que aí vai pegar trechos do território de Santa Catarina, trecho pequeno, mas pega Santa Catarina, pega trechos do Paraná, o Paraná inteiro, na verdade, pega trechos importantes de São Paulo, inclusive com uma intensidade maior, dá para ver que o verde está mais intenso ali, sobre a região de divisa entre o Paraná e o território de São Paulo, pega Rio de Janeiro, trechos de Minas Gerais, pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, trechos de Goiás, vai pegar Rondônia, vai pegar o Amazonas, grande parte do Amazonas, do Pará, pega inclusive Maranhão, Piauí, trechos dessas áreas também serão afetadas diretamente com chuvas acima. No Rio Grande do Sul as chuvas devem ficar abaixo, só no Rio Grande do Sul, o que é um bom sinal por conta do medo da atuação do El Niño, das chuvas intensas sobre a região, pelo menos na última semana do mês. E no Nordeste também vai ficar abaixo, tá, galera? As chuvas tendem a ficar abaixo em grande parte do Nordeste brasileiro nessa segunda quinzena do mês de junho. Com relação às temperaturas, a gente pode também fazer uma leitura das temperaturas, inclusive por conta de frente fria e tudo mais. Do dia 15 ao dia 22, as massas de ar que atuam sobre o Brasil devem trazer... Opa, vou deixar de azul mesmo para facilitar a sua observação aí, ó. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, trechos do Mato Grosso do Sul serão os mais atingidos com temperaturas abaixo. O que tá de azul aqui tá abaixo, tá? Então são temperaturas abaixo. O restante do Brasil deve ficar com temperaturas acima da média, tá? Grande parte do Sudeste ou vai ficar dentro da normalidade ou acima, Norte e Nordeste e o Centro-Oeste brasileiro, praticamente, tirando Mato Grosso do Sul ali no Centro-Oeste e trechos de Goiás, tudo vai ficar ou dentro da normalidade ou acima. A tendência, inclusive, é que a temperatura fique, dessa semana, do dia 15 ao dia 22, fique acima, tá, galera? A temperatura, tá? Então a gente tem uma relação de chuva sobre parte dessa região mais central do Brasil, que fica acima, e também bastante calor, tá? O calor fica acima na metade norte do Brasil. Quando a gente pega a última semana, do dia 22 ao dia 29, aqui o inverno já chegou, que dia 21 começa o inverno, a gente vê que as condições de temperatura mais fria aumentam, tá? Anomalias de temperatura, elas vão aumentar. Vão se intensificar sobre o Rio Grande do Sul, sobre trechos de Santa Catarina, oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, vão na direção de Rondônia, do Mato Grosso, podendo chegar a trechos do Acre, então nós temos ali uma intensificação. Trechos de São Paulo também, podendo pegar trechos de Goiás, ali com temperaturas abaixo, claro, mais frentes frias devem atuar sobre o território brasileiro nessa segunda quinzena, indicando aqui temperaturas mais baixas. Só que o Nordeste fica mais alto, tá? A gente pega o Nordeste, o norte do Brasil, parte do norte fica normal, mas grande parte fica acima, tá? Então a gente vai ter um Brasil com temperaturas mais altas nessa área que eu circulei de rosa e um Brasil de temperaturas mais baixas nessa parte que está aqui de azul, tá? E essa área azul, ela se amplifica na última semana, claro, fruto da chegada do inverno, fruto do reforço das massas de ar polar, que devem atuar no Brasil ao longo da segunda quinzena desse mês de junho. Na última semana do mês, a tendência é que as chuvas sejam mais intensas, especialmente, anota aí, entre o Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, São Paulo, com desvios entre 30 e 60 milímetros, tá? As temperaturas, por sua vez, tendem a ficar até 3 graus abaixo da média na região sul, no oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, na semana entre dia 15 e 22 de junho, enquanto na metade norte do país a temperatura acima da média deve predominar. A última semana de junho será marcada pela entrada de uma massa de ar polar muito intensa, capaz de alcançar o sul da região norte em mais um episódio de friagem. As temperaturas devem ser entre 3 e 6 graus abaixo da média, no oeste das regiões sul, centro-oeste, até 3 graus abaixo da média na metade sul do sudeste e também em Goiás, enquanto a faixa norte do país continua com temperaturas acima da média. E aí, galera, vamos pensar nos padrões de grande escala. O cenário de chuvas acima da média na segunda quinzena de junho é consistente com a atuação simultânea de fenômenos atmosféricos em diferentes escalas. Entre eles destacam-se a oscilação antártica, que influencia a trajetória de ciclones, anota aí, tá? E frentes frias no sul da América do Sul. A oscilação Mayden-Julian,
principal modo de variabilidade intrasazonal nos trópicos, e o atual aquecimento do Pacífico Equatorial associado ao fenômeno do El Niño. A oscilação antártica deve atingir um pico em fase positiva ao longo dessa metade do mês, posteriormente apresentar uma tendência em direção à neutralidade ou à fase negativa. Essa mudança de sinal costuma favorecer o avanço de sistemas frontais sobre o centro-sul do continente, mesmo antes da oscilação atingir valores negativos. Já a Maiden Julian tem a previsão de estar ativa sobre o Oceano Pacífico Oeste no final de junho. Esse padrão deve reforçar a atividade convectiva sobre os trópicos e contribuir para o enfraquecimento dos ventos alísios, favorecendo a manutenção do aquecimento no Pacífico Equatorial e o acoplamento do aquecimento relacionado ao El Niño como resposta atmosférica. Além disso, pessoal, a depender de sua intensidade, a fase da Maiden Julian pode favorecer a convecção em área de instabilidade entre partes da região norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Em conjunto, esses sinais indicam um ambiente atmosférico favorável à manutenção do padrão observado na primeira metade de junho, maior frequência de chuva sobre áreas do Brasil central e sucessivas incursões de ar frio sobre o centro-sul do país. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui olhando as condições atmosféricas que a gente está tendo no território brasileiro. Vamos olhar a oscilação antártica, vamos olhar a Maiden Julian, vamos verificar as condições que a gente vai ter. E se esse padrão que a gente viu na primeira quinzena se mantém, com chuvas acima na região central do Brasil, frio no centro-sul, que é o que indica, tá? Tanto para a segunda quinzena desse mês de junho, como também para o início de julho, mas também temos que ficar de olho no que está acontecendo com relação ao El Niño e seus impactos no território brasileiro. Não quer perder vídeos como esse, ficar por dentro, antenado, saber como o tempo vai ficar na sua cidade, já sabe. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. Esse combo é importante para a gente continuar contigo aqui trazendo as informações da previsão do tempo e de outros fenômenos naturais que acontecem no Brasil. Considere, galera, tornar-se membro, considere hypar o vídeo para ajudar a gente a continuar trazendo esses conteúdos para vocês aqui diariamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.